Sabe qual é a primeira coisa que muita gente faz assim que acorda? Pois é, para muitos, poucos minutos depois de abrir os olhos, a mão já vai direto para o celular, né? Para checar as notificações, rolar o feed. Virou quase um reflexo, uma coisa automática. E antes de postar alguma coisa, sabe aquele segundinho de hesitação? Aquela dúvida de será que vão gostar? Como será que o pessoal vai reagir? Olha, se essa situação é familiar, isso não é uma fraqueza de jeito nenhum. É, na verdade, uma resposta super-humana a um sistema, a uma arquitetura que foi desenhada, nossa, com uma precisão cirúrgica para capturar exatamente esse nosso impulso. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que a gente vai analisar aqui é o que acontece quando a nossa própria identidade, sabe? A resposta para a pergunta quem sou eu se torna matéria-prima de um modelo de negócios gigantesco. Aquele pequeno momento, aquela dúvida interna entre o que se sente de verdade e o que se decide mostrar para o mundo, é exatamente ali a porta de entrada para toda essa economia e psicologia das redes sociais. Agora, vamos dar um passo para trás, ampliar o foco, para a gente entender o motor econômico por trás dessas plataformas. E entender isso é a chave para sacar os efeitos que elas têm sobre nós. O economista, o Herbert Simon, já tinha sacado isso lá nos anos 70. Com o oceano de informação disponível, o que vale ouro mesmo é a nossa atenção. Quem consegue capturar essa atenção consegue transformar isso em lucro. Simples assim. E essa frase, olha, ela resume o modelo de negócio de uma forma brilhante. As grandes plataformas, elas não vendem produtos para a gente. Elas vendem nossos dados, nosso comportamento para os anunciantes. Nós somos o produto. Foi a pesquisadora Shoshana Zuboff que deu um nome para isso. E olha, não é só sobre publicidade, não. É muito mais que isso. A gente está falando de um sistema inteiro construído para extrair nossos dados, criar previsões sobre o que a gente vai fazer depois e, o que é mais importante, para nos dar um empurrãozinho, para nos influenciar a agir de um jeito ou de outro. E esse ciclo se autoalimenta, sabe? Cada clique, cada curtida, cada compartilhamento é um dado que ensina o algoritmo a nos manter ali engajados por mais tempo. E isso gera mais dados. É um ciclo perfeito. E no centro dele está a nossa identidade. Beleza, agora que a gente já entendeu a máquina, vamos dar uma olhada no impacto psicológico que ela tem no nosso senso de identidade, no nosso eu. O psicólogo Carl Jung chamou de persona essa máscara social que todo mundo usa. Não é que seja algo falso, é mais como a nossa interface com o mundo. O problema começa quando a gente se identifica demais com essa máscara. E as redes sociais, nossa, elas aceleram esse processo de uma forma brutal. A nossa persona digital recebe feedback o tempo todo, com curtidas, comentários. O algoritmo amplifica essa máscara, enquanto aquilo que está por trás dela é ignorado. Basicamente, ele reforça a máscara e ignora o rosto. E com o tempo, o que acontece? Essa persona digital, ela começa a colonizar a identidade real. A pergunta quem sou eu passa a ser respondida de fora para dentro, pelo feedback da plataforma, e não mais de dentro para fora. Para se ter uma ideia do impacto do tempo de tela na nossa saúde mental, um estudo da Universidade da Pensilvânia chegou a um número bem surpreendente: 30 minutos por dia. Então, o ponto central é esse. Só de reduzir o uso das redes para meia hora por dia já foi suficiente para diminuir, e de forma significativa, os sentimentos de solidão e depressão nos participantes do estudo. Isso mostra uma ligação direta, claríssima, entre o padrão de uso e o bem-estar mental. Agora vamos ampliar a lente de novo. Como é que esses efeitos individuais acabam se transformando em fenômenos sociais gigantes como a polarização que a gente vê por todo lado hoje em dia? É crucial entender isso aqui. O algoritmo, ele não está otimizado para a verdade, nem para nuance, nem para nossa felicidade. Ele otimiza para uma única coisa, uma única métrica, o nosso tempo de tela. Ponto. E é isso que nos leva direto para a radicalização algorítmica. O conteúdo que mais prende a atenção da gente tende a ser o mais emocional, o mais extremo, aquele que confirma o que a gente já acredita e ataca o outro lado. O algoritmo aprende isso e, pumba, nos dá mais do mesmo, reforçando nossas bolhas, nossas tribos. E essa citação ilustra o problema de um jeito fantástico. As redes nos expõem a milhares de pessoas, mas de uma forma muito superficial. Sem aquele contato humano real, fica fácil demais transformar o outro num símbolo, num alvo para tudo aquilo que a gente odeia. E as consequências políticas disso são bem graves. Pensa bem,
A democracia depende de um espaço comum para o debate, para a conversa. Quando cada lado vive em uma realidade diferente, consumindo informações totalmente diferentes, esse espaço simplesmente desaparece. Tá, e diante disso tudo, o que dá para fazer? A resposta, na verdade, passa tanto por ações individuais quanto pela necessidade de soluções maiores, sistêmicas. No dia a dia, algumas atitudes podem ajudar. Tentar ser mais ativo em curar o que se consome, em vez de só deixar o algoritmo decidir. Procurar por perspectivas diferentes e, o que é fundamental, investir em relações profundas e reais, fora das telas. Só que, vamos ser honestos, ser apenas um usuário consciente não é suficiente. Não dá para resolver um problema que é estrutural só com responsabilidade individual. É a mesma coisa que achar que só reciclar em casa vai resolver o problema da produção industrial de lixo. Por isso, a mudança de verdade precisa ser coletiva. As plataformas digitais hoje funcionam como uma infraestrutura pública e elas precisam ser reguladas como tal. Para quê? Para proteger bens que o mercado sozinho não consegue proteger. Bens como a nossa saúde mental e a saúde da própria democracia. E tudo isso nos traz de volta à pergunta central. Naquela hesitação antes de postar, naquela busca por validação, a pergunta que fica no ar é, nessa economia que briga por cada segundo da nossa atenção, quem é que está realmente no controle da identidade de cada um? É a pessoa ou é o algoritmo?